Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Legacy Business Club. E hoje nesse cenário, um cenário que mexe com o coração dos brasileiros, o futebol. Nós estamos num estádio de futebol, porque no Legacy é assim, é ao vivo, é a cores, é de verdade. E fazendo aquilo que o Legacy se propõe, com intencionalidade. Falar com o mentorado, com profissionais que venceram na vida, saindo do ponto A da paixão até a viabilidade de mudar a vida de pessoas no empreendedorismo. O Valdo Souza está aqui conosco e ele que é o nosso guru. Eu tenho certeza que vocês sairão com o caderno cheio de anotações, insights. Então, papel e caneta na mão, porque esse episódio vai ser riquíssimo. Seja bem-vindo, Valdo Souza! Vamos que vamos, rapaziada. Sabe o que é interessante hoje? Como é que a gente está em ano de Copa do Mundo, em mês do Copa do Mundo, e não vamos falar de alguém que trabalha no ecossistema esportivo, futebol. Então, hoje vai ser um episódio diferente e bom, interessante. A gente adora, e vocês sabem disso, estarmos dentro dos ambientes onde os nossos mentorados fazem o negócio acontecer. E hoje é um ecossistema para isso. A gente está falando literalmente de um ano de Copa, de um mês de Copa, falar de futebol e falar de futebol com consistência, com qualidade, com um momento de entrega e muitas vezes aconchego. O que esse empresário faz, o que esse empreendedor pensa e trata quando ele faz as suas entregas é literalmente sobre isso. É sobre acolhimento, é sobre fazer um trabalho social diferenciado, é sobre entregar algo muito mais apaixonante do que apenas uma confecção, um vestuário e tudo mais. Então hoje a gente vai entender literalmente como é que a Itati Esportes, do nosso amigo Itaquaraci, consegue entender esse ecossistema como um todo e entender como tudo isso aconteceu. Então, primeiro de tudo é só para poder validar que esse é um momento especial, um mês especial, e não podia ser diferente para trazer alguém que fala do futebol e seleciona muito bem por onde ele anda e os clubes com qual de empresários ele quer se envolver. Então seja muito bem-vindo, irmão. Parabéns por estar conosco. Muito obrigado, é uma satisfação imensa viver essa oportunidade. Muito bem. Bom, eu vou começar, eu vou logo chutar a primeira bola. Vamos nessa. Eu sei que o nosso como é cabeça de área, que é armador, que faz a coisa acontecer, é Alberto. Nosso craque, né? Nosso craque, mas eu vou dar uma brincadeira, já vou jogar um pouquinho pra frente, mas o que é muito importante é entender. Itaquaraci, me fala um pouco, cara, assim, como tudo começa, quem é você? Né? Qual é a tua história? Hoje, eu não vou nem comentar, mas teve um fato hoje com o meu sócio, durante uma reunião mais cedo, nós tivemos, ele me chamou de um senhor idoso, né? Ele falou que ele, jovem, e o senhor idoso estava com ele ao lado dele, mas eu vou guardar isso aí, eu vou levar pro coração. Só até o final do dia de hoje, eu prometo. Mas me fala um pouco da tua idade, né, o teu ambiente familiar, como é que está hoje o Itaquaraci, o que é isso hoje para você? Me conta um pouco da tua história pessoal, porque daqui a pouco eu vou te perguntar, ou o Alberto vai te perguntar, da tua vida empresarial. Mas deixa eu entender um pouquinho da tua vida pessoal. Me chamo Itaquaraci, tenho 41 anos, venho de uma família de classe média baixa. Legal. Onde, como toda família, busca melhora de vida, né? Vai naquela intencionalidade de crescimento, de mudança, de busca de uma nova estrutura de condição de vida, inclusive para as gerações seguintes. Baiano, nordestino? Família. Baiano, de Salvador, nordestino, com muito só orgulho. Napolitano aqui de raiz, como a gente fala aqui por aqui. Isso, com Dendê. Com Dendê, com axé, com quem tem direito. Isso, correndo nas veias, misturado com o sangue. Isso. Muito bom. E, assim, venho de uma cultura onde era uma base familiar muito estruturada em termos de atenção, de educação, de carinho, de compartilhamento, principalmente, inclusive, de empatia, da gente estar sempre olhando por aquele que está ali por perto da gente. E isso fez com que me alimentasse sonhos diferentes, né? Inclusive de ver essa necessidade de mudança de estrutura dessa minha família. E aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me fizeram abrir a mente para que eu pudesse crescer como pessoa, crescer como profissional, buscando uma estrutura de vida diferente daquela que a gente levava. E aí veio essa coisa do mundo empresarial, né? Me tornar empresário para tentar mudar de vida, trazer essa mudança para minha família e, inclusive, poder proporcionar para outras pessoas uma condição de vida melhor. Porque a gente sabe que estar no meio empresarial, viver empresário, também é compartilhar um pouco daquilo que você desenvolve na sua vida. Tá.
quanto as histórias que a gente, rodando o país, né, Valdo, o Legacy, nossos mentorados, parceiros, a gente descobre o quanto o desejo de mudança de vida acaba se tornando grandes cases de sucesso no mundo empresarial. E Itaquaraci, né? Taquaraci. É um nome provavelmente indígena, Sim. deve ter origem indígena, como um bom brasileiro. E Itati Esporte, como surge Itati Esporte? Surge da onde? Por quê? Por que esporte? E por que não outra coisa? O Itati Esportes, ela surge justamente desse sonho de ser empresário. Então, desde molecote, queria muito ser empresário. Ainda, assim, não fazia sentido para mim entender o porquê daquilo. Tá bom. Mas a oportunidade de conviver com uma pessoa que era tia Eliana, que era uma pessoa que me ajudava muito, né? A gente tinha uma condição mais humilde e ela tinha carro, fazia transporte escolar. E por conta disso, ela resolveu passar a me dar carona para me ajudar. Porque era muito molecote, Legal. minha avó já é uma senhora idosa e ela que fazia esse trâmite de me levar de ônibus, me ensinar, ainda muito menino. Não tinha essa possibilidade de me levar e me trazer todo dia. Na época, você, muito menino ainda, conseguia fazer, né, Claro. esse trâmite. Então ela se pôs a condição de poder ajudar. E aí ela fazia, dava esse apoio. Só que aí eu criei uma relação tão grande com ela que, consequentemente, eu passei a andar na condução dela e aí ela parava lá na barraquinha dela para poder resolver as questões internas da barraca, porque enquanto ela fazia a condução, alguém trabalhava para ela. Perfeito, claro. Então ela era empresária, ela conduzia todo aquele negócio com uma certa expertise e ver aquilo para mim brilhava meus olhos. Legal. Isso eu levei para a vida. E aí, com o passar dos anos, eu também tinha um sonho de ser cientista. Olha! Só. Aí eu fui virar... Conta mais sobre isso. É aqui que a gente descobre as coisas de todo mundo, tu percebeu já? O pessoal vai começar a contar logo as histórias, e começa a se aprofundar ainda mais, vai descobrindo as coisas. E aí eu fui virar biólogo. Olha só. Fui virar biólogo. Então você é fui biólogo de estudar. formação? Sou biólogo de formação e atuante, inclusive. Trabalhei por muitos anos na área de meio ambiente, fazendo consultoria. E aquilo, poxa, era uma paixão imensa. Só que aí essa coisa de ser empresário me fazia cuidar daqueles lugares que eu passava como se fossem meus. Perfeito. Então, assim, é o que eu digo, né? Eu empresariava no CNPJ de alguém. Sim. Até Era um que eu- intraempreendedor, claro. Isso, Claro. até que eu tivesse o meu. Até porque, assim, eu não tinha clareza ainda do que eu queria. Eu queria muito alguma coisa com o esporte, principalmente porque viver o esporte para mim era muito bom. Uhum. Então a primeira direção que eu tomei era o futebol, que eu era o cara do baba. Claro. Então eu era um babeiro, então Boa. eu falei, eu acho que deve ter alguma coisa para mim aqui nesse lugar. Aí eu comecei a trabalhar no sentido de tomar direção de ter sucesso na minha profissão. Entendi. Alimentar aquela coisa de ser o cientista, né? Eu entrei para a academia pensando justamente como eu me envolveria com a parte de ciência. Fui participar de projetos onde a gente fazia pesquisa científica, Uhum. publiquei artigos, inclusive alguns artigos internacionais, artigos em congresso. Boa. Fiz muito trabalho na parte de ciência mesmo, pesquisando, estudando. Quando inclusive eu fui para o mestrado, eu dei continuidade à academia para poder continuar vivendo aquela paixão que eu tinha, porque era literalmente uma paixão e muito grande. Consegui ganhar alguns prêmios. Eu hoje aqui na Bahia, eu sou o primeiro estagiário premiado pelo IEL, pelo FIEB, Instituto Evaldo Lloyd. pelo Instituto Evaldo Lloyd. Existia um prêmio chamado de Melhores Práticas de Estágio. Em área de meio ambiente eu fui o primeiro. Legal. Então consegui o prêmio para a Bahia, consequentemente consegui o prêmio nacional. E aí isso começou a me dar uma direção diferente, né? Para a parte de ciência. E aí nesse meio tempo, em 2011, eu fiquei desempregado. E aí nesse processo eu acabei indo embora, fui morar na Amazônia, né, em Rondônia, fui trabalhar Caraca. por lá. E aí ficava ali, como a gente diz na gíria, né, castelando, pensando Ou o que seja, fazer. Salvador, Bahia, Nordeste para Amazonas. Conta como é esse desafio. Eu fui parar em Rondônia, então era um ecossistema que eu era louco para trabalhar, que era a Amazônia, né, ainda não conhecia.
já tinha trabalhado em muitos lugares, vivi diversas experiências lá, só que uma coisa que me chamava a atenção, lá não tinha um esporte que fosse atrativo para o local, que não fosse o futebol. Claro. Então, É popular o suficiente. aquele olhar, eu falei, não é possível, cara. Um lugar longínquo como esse, mas cheio de gente muito boa, que não tem um esporte que abrace essas pessoas, novamente a gente cai onde? No futebol. E aí o meu olhar para aquele esporte continuava me mantendo ligado à vida de empresário. Foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade de ter alguma coisa em paralelo, porque eu não podia deixar esse sonho de ser empresário ir embora. E aí o esporte, aí eu volto para Salvador. Nesse retorno para Salvador, quando chegou em 2015, eu me vi naquela condição de trabalho novamente, já estava ali encaminhado, depois eu fico novamente desempregado. E aí eu tinha uma grana na mão, assim, muito pouca, na época, acho que vamos botar aí uns R$900, vamos dizer assim. Eu falei, cara, eu preciso começar alguma coisa. Não fazia ideia. Aí eu fui sentar com meu pai para bater um papo. E eu falei, pai, eu quero alguma coisa na área de esporte, não sei o que fazer, eu quero empresariar. Minha família tem um lance muito legal, que a gente é tão unido que todas as loucuras um do outro a gente apoia. Isso é importante. Todo mundo acha loucura, mas não, se você vai, vamos junto. E eles embarcam, então a gente é muito unido nesse sentido, principalmente. Meu pai, não, filho, vamos lá. Se você quer, vamos tentar, vamos pra cima que vai dar certo. E aí eu sentado na cama, no quarto dele, batendo um papo e pensando no nome da empresa. E aí ele fala assim, por que você não utiliza o seu próprio nome? Eu falei, pai, eu já tentei, mas eu não consigo casar os nomes. Aí eu peguei, mostrei um papel para ele, de todos os nomes que eu tentava, aí ele olhou. Ele falou, você botou um Ita. Eu falei, poxa, mas Ita é uma palavra muito reduzida para uma marca, talvez ela não seja marcante. Aí meu pai é todo metódico, né? Sim. Ele, cara, por que você não transforma numa palavra palíndroma? Eu falei, onde é que eu vou montar uma palavra palíndroma aí, pai? Ele faz, pega aqui o Ita, vira ao contrário e monta aqui. Eu falei, 2 A's. Ele falou, não, tira um A. Aí quando eu li Itati, eu falei, cara, isso aqui dá alguma coisa. Bacana, né? Aí eu não fazia ideia do que era aquilo. Certo. Aí vem a questão espiritual, religiosa, que aí eu fui fazer uma pesquisa sobre meu nome, sobre tentar entender o significado. E aí, até engraçado que, até onde eu conheci a pesquisa sobre meu nome, ele significa Pedra do Sol que Brilha. E aí meu pai, ele vai lá e faz uma correção num bate-papo, ele fala, não, filho, seu nome foi dado por um caboclo, e aí ele deu o seu nome Itaquaraci, e o significado do seu nome dado por ele é a Pedra da Lua. Eu falei, de qualquer forma brilha. Então uma hora vai ter que... Muito bom, Esse bom. brilho Boa, vai ter boa. que dar certo, né? Aí eu peguei e fui estudar o nome. Coincidentemente, ou não, o nome Itati significa pedra d'água. Olha só. E dentro do candomblé, o meu orixá de cabeça, que a gente chama, é Iemanjá. Tá. E aí vem a questão de como montar a logo, né? Porque só tinha um nome. Eu falei, poxa, se é uma marca esportiva, a gente já vai logo nas maiores, né? Eu falei, não, peraí. Tem marca XYZ, onde eu chego nessas marcas, e são as simbologias dela que marcam tanto o... Perfeito. Então eu preciso de um símbolo que marque também. Como existia já uma empresa com o nome, mas com o I, a Itati, aí eu fui e transformei o nome para o Y. Botei os 2 Ys, joguei lá para ver o significado, ela convertia no mesmo significado, eu falei, ó, mantém a relação. E aí fui criar a logo. A logo foi o próprio Y, e aí eu movimentei esse Y para que ele se tornasse uma ferramenta associada justamente ao meu orixá. Entendi. Boa. Bacana, né? Então, Então você vê que tem uma origem que nasce assim o Itati, Isso. né? E que muitas das vezes a gente imagina que é simplório porque uma marca, meu sócio ele brinca. Ele diz que Nike só é Nike porque deu certo. Senão se fosse Nike era a mesma coisa e pouco importava por isso. Sim. Mas o quanto o início de uma jornada a gente precisa se apegar a algo, né? Ou uma crença, ou uma simbologia,
ou uma figura de linguagem, para a gente dar o start, porque você iniciar no campo do empreendedorismo é muito difícil. Sim, com Você precisa certeza. de fé. E o que você me trouxe aqui é fé, cara. Fé de dizer o seguinte, eu estou transicionando, né, Valdo? Estou fazendo essa transição e dentro dessa transição eu preciso impulsionar. E aí, Valdo, o que é que você fizesse? Assim, você que eu sei que tá, o telespectador está lá do outro lado, ansioso nessas perguntas e naquelas pérolas. Eu gosto bastante, mas eu gosto muito de trazer contexto voltado ao empreendedorismo. Sim. Mas eu preciso aproveitar a tua posição na atuação que você hoje está desempenhando um papel importantíssimo, tá? Que é o futebol. E mais ainda por ser, de novo, um momento importante, falando de Copa do Mundo. Esse ano é um ano especial para nós, porque o Brasil adora, né? É reconhecidamente um país de futebol. Ano que vem é uma experiência ímpar que esse país vai sediar, que é uma Copa de Futebol feminina. Então existe uma inclusão, existe uma preocupação. Eu quero trazer muito, eu quero explorar bastante esse processo, tá? Nessa nosso bate-papo, porque todo empreendedor e empresário, muitas vezes ele olha o todo e por algum motivo ele se fecha na sua bolha, no seu ambiente e fala, este é um negócio que não cabe à minha empresa. E ao contrário do que se possa imaginar, qualquer negócio que você tenha no teu ambiente, sempre existirá a possibilidade de coisas satélites já existentes ou que você crie algo que não existe ainda. Ou seja, qualquer empreendedor pode empreender em qualquer momento, em qualquer lugar. Sim, com certeza. Particularmente falando de futebol, a gente meio que seta, né? Futebol é bola, é 4 cantos, é 4 linhas, é o processo. E o que tem por trás? Né? Eu fico imaginando hoje, Alberto, que é um advogado, além disso, pai de atleta, jogador de futebol. A percepção de outras coisas que acontecem depois das 4 linhas abre um leque de oportunidade de negócios infinito. Fato. Agora eu pego você como empresário nesse ecossistema que faz os dois caminhos. Sim. O teu produto, a tua solução hoje, que é o fato do vestuário, ele tem naturalmente, né, pelo uniforme, enfim, uma atuação no dia a dia dentro das 4 linhas, mas o lado de fora ainda maior. Sim. Hoje as pessoas se utilizam do teu produto final para poder ganhar dinheiro. O patrocínio numa camisa, tem que ter uma camisa. Patrocínio num short, no meio. Quando você tem um aspecto de jogo oficial, é o jogo, mas tem também o treino. Então também tem o vestuário. Quando você enxerga esse ambiente, eu começo a imaginar, eu empresário de outras coisas qualquer, eu digo, pô, peraí, mas se eu sou do agronegócio, talvez eu vá falar de grama. Mas se eu sou de uma grama sintética, talvez eu também fale de grama de uma maneira indiferente. Se eu falo de tecnologia, então eu estou apenas trazendo esse ambiente para trazer a oportunidade de qualquer empresário que está nos assistindo hoje de entender que o segmento que hoje Tati está é a prova que você está pronto para conversar com qualquer tipo de segmento e negócio. Sim. Faz sentido? Sentido demais. Dito isso, aqui eu tenho na nossa frente, o Legacy tem a grata surpresa, mas também uma grande honra, de receber um empreendedor que acredita no que o Alberto comenta, que é o passo de fé, chamado investimento. Poucas pessoas têm a robustez do que a gente conhece aqui na região Norte e Nordeste, na Bahia, de fazer o que ele fez. Ele se aproxima do maior portal de futebol de base brasileiro e hoje mundial, chamado Portal Brazuca, e investe algo, né, que na verdade ele faz parte, mas hoje o Portal Brazuca poderia estar com qualquer marca, Alberto. Né? O que mais acontece hoje são grandes marcas ligando, seja Nike, Umbro e tudo mais, dizendo assim, cara, eu preciso estar nesta carreira, muito nos 40 clubes, né, os 20 da primeira divisão com 20 da segunda divisão, e já estão estabelecidos, mas o grande olhar do Portal Brazuca, ele é mais floresta e fala assim, cara, eu quero estar onde ninguém ainda chegou, ou que precisam passar por lá para chegar, que é o futebol de base. Cara, você teve a agressividade, você teve a visão de dizer o seguinte, cara, eu vou entrar com vocês. Eu posso não ter o tamanho que a Nike tem, que a Umbro tem ainda, mas eu quero entrar tão grande quanto para estabelecer dentro das 4 linhas ou fora dela. Então isso eu tenho certeza porque o próprio Giovanni e a Nayara, né, proprietários do Portal Brazuca, acreditam muito na tua atitude. Agora fiz todo esse preâmbulo para a gente conseguir entender que é um mercado para qualquer empresário, em qualquer momento. Mas mais do que isso, alguém que tem atitude. E é o que você teve. A pergunta agora vem, por quê, cara? Por que você decidiu ser tão agressivo no mercado que poucos enxergam, ainda que todo mundo saiba que existe futebol de base como a grande fonte das pérolas? Jovem hoje em dia, cada vez mais cedo, é contratado, é cooptado, é negociado com ele ou com o pai, né? Vai para fora do Brasil, nem sabemos que esse cara nunca... A seleção brasileira atual, eu diria a você que talvez 70% são de pessoas que eu, como torcedor e gosto de futebol, nem sei de onde veio, né? Por onde passaram, quem são, de onde saíram,
mas eu tenho certeza que passaram pelo futebol de base. Então a minha pergunta vai nesse caminho. Primeiro, como é que você viu o que ninguém viu, empresário de outros negócios, não perceberam a oportunidade do negócio chamado futebol? Porque eu sei que você atua também em outros mercados, você faz de corrida, você faz no ambiente esportivo, você está em todas, eu sei disso. Sim. Né? Eu vejo aqui uma camisa de social, Sim. e tá aqui, tá então você está em todas. Eu sei que nesse mercado você não brinca em serviço. Eu já tô com a minha camisa aqui, Aí, esportiva, treinamento, ó, Itati. É que eu não paguei o patrocínio ainda, não tô com a minha. Mas mentira, viu, gente? Tem muito patrocínio por esse cara. Mas o mais importante, que além disso, é de, cara, como é que você teve a coragem de olhar para o maior portal de futebol do Brasil e chancelar algo que ninguém conseguiu, porque os grandes tentam todo dia e não conseguem isso com o Giovanni. O Giovanni é um cara muito assediado, mas muito pouco fácil de ser dobrado, porque ele precisa confiar em vocês, naturalmente, como parceiros. Como é que foi isso, cara? E aí ensina para todo mundo que está nos assistindo que muitas vezes a atitude faz a grande diferença. Eu acho que você foi no ponto-chave e você deu a palavra, atitude. Até porque, assim, dentro dessa nossa conversa, permeou uma palavra muito importante que está referenciada ao futebol de base, que é justamente o que está fora das 4 linhas. Uhum. Tudo aquilo que está fora das 4 linhas é pouco olhado. Verdade. Certo? E na sua grande maioria, claro, não agravando a todos, mas no mundo empresarial, às vezes a gente está com um olhar somente para aquilo que está no alto. Mas o futebol de base, a própria frase já diz, é a base de todo negócio. Exatamente. Então, você dá um olhar simples para ele, que é de você ter a possibilidade de dar atenção, porque tudo isso me trouxe para o Portal Brazuca através do Reis da Rua. Verdade, que é um projeto verdade. fenomenal, que foi para dentro da minha comunidade. Uau! Foi lá que você teve o primeiro acesso, o primeiro contato? Isso, o primeiro acesso. E quando eu vi, Que bacana! era um projeto social que estava chegando dentro da minha comunidade para trazer, primeiro, alegria para aquela criança. E não era de político, né? Que eu lembro dessa história assim, qual é o político, qual é o vereador que está botando futebol, né? Todo mundo aqui na comunidade. Isso, todo mundo perguntou. E é engraçado que nada contra a questão política, claro, até porque não, faz parte também. Faz parte do movimento, do processo. Claro. Então, mas como não existia aquele processo político ali, e foi muito visível, eu falei, poxa, é algo muito acessível, certo? Então, eu vou buscar quem são as pessoas responsáveis por isso, como eu me aproximo para apoiar isso. Até porque parte desse apoio que veio do Portal Brazuca foi vinculado ao projeto que eu apoio na própria comunidade. Que legal. Houve ali uma intersecção de... Isso. Então, através dele, legal. eu falei, pô, tudo aquilo que é positivo para uma comunidade, eu preciso estar inserido. E isso é parte da minha empresa, né? Onde uma fração da receita ela precisa ser destinada. Olha só. Não é somente uma questão de possibilidade. Não, será que a gente pode? Não. Ela precisa ser direcionada para apoios a projetos, principalmente em comunidades que precisam desse mínimo. Como eu falei, é uma questão de educação, às vezes um mínimo de atenção, um ouvir, um olhar. Sim. A gente tem muita coisa de olhar para tudo que está distante da gente, mas às vezes do seu lado tem alguém que precisa desse suporte, desse apoio, e você não consegue nem olhar para o lado. E a gente sabe que a vida de empresário deixa a gente ali numa corrida muito grande. E quando você desacelera, que você tenta refletir tudo que está no seu ecossistema, tudo que está à sua volta, você começa a enxergar. Inclusive, parte da minha empresa ela vem disso, né? Eu criei ela dentro da minha comunidade e eu comecei a recrutar pessoas da comunidade para profissionalizar. Legal, cara. Como é que eu ensino esses meninos a ter uma oportunizar, profissão. inclusive, qualificação. E todo Legal. mundo que vinha ali do futebol Legal. e que tinha um sonho, não conseguiu, e aí o menino se olha e não sabe o que fazer. Eu falei, não, vem cá, você não gosta de futebol, você vai viver o futebol de uma outra forma agora. Fantástico. Você vai criar uma camisa pro futebol. Legal, boa. Eu levo os meninos quando tem jogo de algum time que a gente apoia, a gente vai lá e vai assistir, eu levo pro estádio. Legal. Então eu tô sempre tentando inserir eles no meio para alimentar de alguma forma aquele sonho que ainda existe dentro Quando você deles. chegou na oportunidade, assim, eu te pergunto isso porque Sim. quem está nos assistindo não percebe que a atitude é, mas como? Como é que chegou assim, sei lá, conseguiu o telefone do Giovanni e falou, cara, como é que foi? Conta pra Como gente. ter essa atitude no dia a dia? Não consegui o telefone dele. Eu fui direto nele, eu perguntei quem é que manda nesse negócio aqui. Isso chama-se movimento, viu? Meu sócio diz assim, meu irmão,
O negócio só acontece para quem está em movimento. Parado, ninguém senta no teu colo. Tem uns que planejam, né, Val? E tem uns que executam, que fazem. Planejam, executam, exatamente. Antes de... Engraçado que quando estava sendo montada a estrutura, eu fiquei de longe observando. Foi? Aí eu fiz assim, eu falei, eu quero colocar umas camisas aí para poder expor a marca. Aí... Isso para ele? Não, para a menina que estava coordenando o processo, né? Tá bom. Que é a Lana, minha sobrinha. Certo. Aí eu falei, ela falou, não, meu tio, tudo bem, vai ter espaço para a comunidade. Eu falei, massa. Ela, poxa, mas suas camisas tudo de alto nível. E aí, como é que vai ser? Eu falei, não, tá aí para a comunidade, eles pagam o que eles puderem. Legal. E se não puder, leva como tá também. Ela, mas meu tio, é prejuízo. Eu falei, não é prejuízo, vamos fazer o que tem que ser feito. Ó a visão, disposição. Eu falei, mas eu quero apoiar o projeto aí, eu queria saber como é que eu faço. Legal. Aí eu peguei e fui, aí eu perguntei pra ela, né, quem era o dono do negócio, quem é que manda nisso aqui? Ela falou, não, é Giovanni, aquele rapaz ali. Aí eu peguei e cheguei nele. Que legal. Falei, pô, Giovanni, sou Itaquaraci, mais conhecido como Itati, eu tenho uma marca assim, assim, assim. Ele, poxa, Marcelo, eu queria ajudar de alguma forma, eu queria doar, dar alguma coisa, eu queria contribuir com alguma coisa. Ele falou, tem certeza? Eu falei, absoluta. Eu só preciso que você me dê esse espaço. E assim, não precisa aparecer marca, não precisa aparecer nome, não precisa aparecer nada. É dentro da minha comunidade e eu quero ajudar no que eu posso. Legal. Aí ele falou, cara, a gente tá precisando de uns coletes, de umas coisas assim. Eu falei, pronto, quantos coletes? Aí ele falou lá, tantas cores. A gente correu em um dia lá para poder produzir tudo, aquela loucura. E o menino, rapaz, você é maluco? Eu falei, vamos, dá certo. A gente sempre faz para os outros, porque não pode fazer para a nossa comunidade. Isso é uma coisa, eu queria até dar um depoimento particular, que ele é muito reconhecido no Portal Brasil. Não é a melhor parte, tá, gente? Mas esse cara entrega e ele se compromete. Tem situações que esse cara vira madrugada para chegar lá e conseguir atender uma coisa que ninguém faria, mas ele consegue fazer. Então também é uma atitude de compromisso. Semana passada eu passei por 3 dias acordado lá, entregar tudo. Legal. E aí corri, fiz. Aí eu olhei, fiquei pesquisando quem era que estava ali envolvido na coordenação, né? Sim. Aí comecei a medir os caras de longe. Eu fui lá, desenhei uma camisa, fiz umas camisas para os caras também, dei de presente. Pô, que legal. Aí os caras se amarraram. Aí quando acabou todo o processo, eu chamei ele novamente. Eu falei, pô, eu sei que você tá aí nessa correria, mas eu queria só um minutinho seu. Queria entender um pouquinho desse projeto, porque eu fui lá no Instagram, dei uma fuçada, eu vi que você passa pelas comunidades. E eu queria saber quando isso continua, para onde vai, porque eu quero ajudar. Aí ele perguntou assim, mas a troco de quê? Eu falei, porque eu quero ajudar. Não é comum. Eu ainda não sei, tipo de atitude não é sei comum. o sentido disso aqui, mas eu sei que é dentro da comunidade é para apoiar. E eu sei que um projeto como esse precisa de apoio. E eu quero me colocar à disposição. E aí eu fui naquela correria e deu certo. Ele aceitou, apostou e ainda meio com o pé atrás, né? Pô, qual foi desse cara aí? Tá querendo chegar a troco de quê? Não conhecia ele, não conhecia a história dele. Simplesmente foi só um desejo mesmo. E esse desejo deu continuidade ao projeto. Inclusive, se eu não me engano, a última edição foi lá no Nordeste. Sim. No Nordeste. Na verdade, a última, do Reis da Rua foi. Do Reis da Rua. Nordeste é Amaralina. Nordeste é Amaralina. Isso mesmo. Só que eu falei, cara, eu queria que você me desse uma programação que eu quero participar de todas. E aí, por algum motivo, no meio do caminho, acabou não dando para continuar, né, o Reis da Rua. Aí foi quando apareceu o Portal Brazuca. E eu batendo um papo com o Giovanni, eu falei, então eu quero participar desse. Eu achava que também Que era algo tão... era na mesma estrutura. Olha o filho de empreendedor. Primeiro ele serve, ele serve, ele serve. Exato. Ele cria estratégia para ele estar ali sempre conectado com alguém que ele já viu que fazia todo sentido para chegar aos objetivos que a empresa dele precisa. Segundo, muda-se o projeto do parceiro. Ele diz, é melhor ainda e eu quero continuar. Então, muitos empreendedores acabam perdendo a oportunidade de se tornar o que você está se tornando hoje na Bahia, no Nordeste, futuramente no Brasil. Sabe por quê? Porque perde o feeling de ter esse olhar aguçado, sempre olhando para o futuro. Então, isso que quando você traz um depoimento desse, quem está do outro lado pode analisar assim, mas que história, como é isso? E aí o que a gente sempre traz no Legacy Business Club, que é serve primeiro. Exato. Tem uma frase que você disse, qual é o Valdo, aquela frase de ser interessante Antes de ser interesseiro. antes de ser interesseiro. Tem um fato que eu quero só finalizar para poder fazer uma outra pergunta, que acho que a gente vai entrar um pouco mais no processo, mas assim, só para contextualizar.
Hoje a Itati Esportes é a única e exclusiva marca voltada para a parte de vestuário no Portal Brazuca. Eu lembro, eu vivi isso, até porque a gente é parte integrante, a gente mentora o projeto. Na semana retrasada, chegou uma proposta agressivíssima no aspecto de material esportivo, com dinheiro, muito dinheiro na mesa, porque a história é bonita, né? O cara tem uma marca grande. E aí o cara falou, alguém perguntou para Giovanni, cara, quanto custa o patrocínio? Ele falou, cara, você não tem dinheiro para pagar pra gente. E aí o cara falou assim, mas pô, como que não? Eu sou uma marca gigantesca, atendo o Clube A, o Clube B. Ele falou, você não entendeu, cara. Aqui, a gente, para esse tema, a gente não tem preço, a gente tem valor. E o valor que a gente encontrou até agora vai demorar demais para você chegar. E aí, de novo, ele colocou isso e colocou você. Então, assim, a gente percebe que a integração de empresários, quando os propósitos se integram, é muito maior do que apenas o financeiro. Então, parabéns por esse aspecto. E hoje, quero registrar que a Itati é, literalmente, a única marca oficial que atende esse mercado por integração de propósito, tá? Quando você fala isso, Alberto, Claro. quando você fala isso, Valdo, perdão, de integração entre empresários, isso a gente trabalha muito também no Legacy, que é o mercado B2B, um dos elementos essenciais para quem necessita estar fazendo relacionamento com outras empresas corporativas é a confiabilidade. Você criou o instrumento confiança, você vai longe. Então, aplica isso, serve primeiro, cria essa relação, porque no meio do caminho vão surgir outras propostas. Boa. Mas quando fala de confiança, há valor nessa relação. Boa. Sim. Tati, vamos começar agora a pensar já para a gente conseguir trazer um pouco mais de validação, informação para esse mercado. Cara, hoje, quais são os grandes desafios que a Itati Esportes está vivendo sobre o aspecto do mercado, da indústria, né? Enfim, da confecção, do varejo, do vestuário? Quais são os grandes desafios que hoje você percebe? Eu digo isso para vocês porque durante a pandemia, todos nós sofremos, uns mais, outros menos, uns que começaram, outros não. Não foi diferente no teu sistema, certamente na tua empresa. Mas hoje, atualmente, a situação que o Brasil está vivendo, a gente está vivendo um momento sempre de integrações difíceis, né, naturalmente. Quais são os desafios hoje do teu segmento? Essa é a primeira pergunta. E ainda com essa pergunta como é que você está procurando atuar nessas dificuldades para que seja um diferencial? Por quê? Porque eu vejo isso de maneira objetiva quando a gente fala muito da entrega. Certamente a tua resposta pode ajudar muita gente que está do lado assistindo esse momento agora. Sim, verdade. Assim, a gente tem uma diversidade de desafios hoje no processo de integração com a parte empresarial e o esporte em si. Por quê? Existem duas questões principais. Uma é recurso, Certo. muitas vezes tudo aquilo que está envolvido no esporte, principalmente o esporte amador, que é onde a gente tem atuado mais forte e mais intencionalmente, inclusive, porque isso é realmente intencional, o esporte amador. E hoje essa questão do recurso que gira ali naquele meio para apoiar, inclusive, os projetos que necessitam de um apoio mais fiel, dificulta o desenvolvimento das equipes, das ligas. E essa falta de recurso, inclusive, reflete diretamente na aquisição do produto. Perfeito. Ou seja, no final das contas, eles precisam chegar nisso de última hora. E quando chega, o prazo já está curto, já está apertado, e aí é que a gente acaba entrando no processo. Entendi. Na última milha ali Isso. fazer rodar essa brincadeira. É tirar essas ligas, esses clubes do sufoco, do desespero de, poxa, eu preciso produzir, mas eu não tenho como, eu não tenho recurso agora, e está apertado, e eu já estou sem estrutura, porque aquilo que está no entorno deles, talvez não dá a condição que eles precisam. Perfeito. E aí vão surgindo outros desafios, inclusive, né? De você ter empresas que, por exemplo, uma coisa que a gente é muito apontado, inclusive, que quando eu faço a criação para o cliente eu não cobro. Por quê? Porque tem aquele cliente que vai lá, solicita, você cria e ele some. Normal, faz parte, é natural. Só que às vezes o cliente ele não consegue nem sequer dar aquele primeiro start para poder criar o negócio para ele. Entendi. E muitas vezes ele recebe aquela criação nossa, mas ele já sente o apoio. Claro. Ele já sente o apoio de dizer assim, poxa, alguém me abraçou. Claro. E a partir daquilo, ele transfere o olhar pra gente. E diz, não, a gente tem que colar com esse cara aí, porque Teve a atitude de me apoiar na saída. me apoiar e ele não sabe nem quem sou eu. Claro. Então assim, a gente vai vencendo um desafio em cima do outro, porque
todos os dias só surgem novos desafios. Boa. Em todas as circunstâncias, em todas as condições. Claro que essa coisa do desespero, fazer em cima da hora, sem prazo, apertado, em muitos momentos se reflete negativamente no nosso processo de produção, Sim. na nossa entrega final. Mas assim, de qualquer sorte, o cliente ele acaba compreendendo aquilo. Porque ele pediu na emergência, pediu na urgência. E na verdade ele precisa compreender, porque a gente está ajudando ele. Claro, claro. A atitude é muito mais uma relação, mas já não é mais um cliente fornecedor, é uma aliança Sim. muito bem concebida. Legal. Até porque a gente começa a dar uma direção de olhar diferente para esse cliente, ele deixa de ser um cliente para ser um parceiro, para ser alguém apoiado pelo nosso negócio. Às vezes a gente se sente até um mentor do negócio do cara, porque às vezes ele não consegue ter nem noção de que caminho ele segue. Acaba dando direção. Eu quero só aproveitar esse E a gente comentário. vai dando direção. Giovanni, e isso, de novo, eu sempre entro nessa, porque essa aliança de vocês dois é muito emblemática para nós aqui no Legacy, né? Vocês encontraram um modelo muito bacana, que é assim, como é que eu apoio um clube que não tem recurso algum, além do que você apoia, mas tem que ter um recurso financeiro para bancar. Isso aqui é um Sim. negócio, né? A gente não tem aqui instituição de caridade. E que vocês criam, e aí eu deixo uma mensagem boa, porque eu sei que muitas grandes marcas procuram o Legacy para poder fazer integrações com o ecossistema, muitas grandes marcas procuram oportunidade de fazer uma entrega para dentro do mercado nordestino, que também é uma grande oportunidade, mas muitas vezes os caras não sabem chegar. Sim. As grandes marcas têm isso. Itati Esportes, nesse momento, junto com o Portal Brazuca, criaram um modelo bacana. Você, grande marca, está afim de participar desse processo? Está afim de penetrar de maneira consistente nesse tipo de público, nesse futebol de base, nesse futebol amador? Eles estão prontinhos para poder atender a necessidade de vocês, para que vocês consigam ajudar essas instituições, esses clubes, esses jovens, essas associações, porque vocês financiam o sonho desse pessoal. Eles estão prontos para fazer uma negociação específica com vocês, entregando para o mercado. Porque a dificuldade que vocês têm não é só chegar nesse ecossistema, eles já estão. Eles fazem parte desse ecossistema dentro do ambiente de comunidades, e muitas vezes associações, muitas vezes federações de futebol, né? Então a primeira condição é que eles possuem o que muitas grandes marcas não têm, que é a aproximação no ponto final. Sim. E o segundo ponto é, além disso, tem esse tipo de aproximação de aliança com o mercado. Então, grande marca, tem grana, está sobrando ou quer investir diretamente, faz esse contato, que é um mercado interessante que eles acabaram criando para dar e oportunizar isso para todo mundo. E é uma coisa interessante, tá? Esse pessoal trata muito a educação infantil, o alinhamento, a qualidade do produto com a sua marca no peito é uma excelente qualidade, isso é indiscutível. A empregabilidade, eu sei disso, a Itati Esportes hoje procura empregar pessoas da própria comunidade. Sim. Porque tem uma empregabilidade necessária. Há muitas e muitas vezes jovens não entram para o mundo do crime por ter oportunidades que por algum momento na sua vida tiveram dentro das quatro linhas. Então assim, eu quero deixar também esse ponto, porque muitas vezes a marca não sabe, muitas vezes coloca dinheiro no lugar até errado, né? Por não saber que existe isso. E esses caras estão fazendo uma transformação importante dentro do mercado nordestino. Eu só queria comentar esse fato, porque Perfeito. eu acho que vale a pena. Vale demais, Valdo. Nós estamos aqui num campo de futebol, que em Alagoinhas, na Bahia, campo de um clube chamado Atlético de Alagoinhas. Uma cidade... O Carcará do Nordeste. O Carcará do Nordeste. do Nordeste. Perfeito. Símbolo como muitas cidades pelo Brasil, pelo Perfeito. Nordeste, pela Bahia. E que no seu entorno existe várias cidades menores que fazem parte dessa micro-região e que acaba você tendo ali as ligas amadoras Sim. de base que produzem esses jogadores para vir para cá. E quando a gente fala de Itati Esporte, o que é Itati Esporte? De forma clara, objetiva e direta, falando sobre business, negócio. Pode fazer, disponibilizar para aquele que está assistindo agora esse podcast, qual é o produto hoje da Itati Esportes? Hoje a Itati entrega minimamente uma experiência surreal Uau. de produto esportivo de altíssima qualidade. Então, assim, você pegar ligas amadoras com tecnologias de produtos profissionais. Porque às vezes a gente acha que é inacessível. E é verdade. E não Você tem é. toda razão. Você tem toda a razão. E não é. Não é, até porque o Portal Brazuca, ele é ele é uma direção, um apontamento para isso. Então, desde quando a gente fez o primeiro, o pessoal se surpreendeu porque achou que seria um materialzinho simples qualquer. Sim. E aí o pessoal, inclusive lá do Galícia, né, perguntou, mas esse material? Porque na cabeça deles, tipo assim,
Tanto que a gente tinha disponibilizado para o clube fazer o que ele quisesse com o material. Você pode doar, você pode entregar para os meninos. Sabe o que me surpreendeu? Quando você fala a palavra experiência, eu digo isso porque nós ouvimos o pessoal de um clube, né, que é o Galícia, Futebol Clube aqui da Bahia. Eles diziam, os caras criaram um contexto de uma camisa comemorativa falando diretamente da minha estrutura de entregar as águas que trouxeram os espanhóis até a Bahia. Sim. Cara, isso é fantástico. Isso é experiência. Hoje a gente acha que não, o futebol tem essas condições, né? O bom, diz que o bom boleiro tem que saber as condições iniciais e se adaptar a elas. A gente começou a chover e graças a Deus a época de chuva no Norte e Nordeste pra gente é graça, tá, gente? Então assim, a gente fala muito que a chuva pra gente traz pra gente a boa vivência e as boas águas e as boas energias pra nossa lavoura. E aí foi diferente, começou a chover aqui e falei, a gente está num ambiente legal, mudamos de cenário para um novo ambiente para poder guardar esse momento. Então, mas a grande verdade, continuamos aqui no estádio bacana e vamos dar sequência para esse nosso bate-papo. Então, a mudança, nos adaptamos com um bom boleiro, também a gente faz um 2 aqui fácil. Com o nosso craque aqui do lado. Mas aí ele comanda, não vou dizer nada, né? Quem comanda é ele. Bom, eu quero trazer um pouco desse final do nosso episódio. Eu queria muito ouvir, e antes de falar um pouco da tua mensagem, que eu acho que o Alberto ainda tem uma coisa para a gente poder fechar. Qual é o grande sonho nesse momento? Tá? Eu não quero nem pensar, porque depois ainda vem uma última mensagem para você deixar para o nosso pessoal, que o Alberto vai conduzir. Mas hoje, cara, qual é o grande sonho da Itati Esportes no momento atual? Eu te falo isso porque a gente já percebe o teu crescimento. Você teve a preocupação de se aproximar do business, do Legacy Business em função de crescer com consistência. Você não quer crescer apenas por um susto, né? E levar na frente descobrir que esse crescimento pode trazer a você, na verdade, um descontrole. Eu entendi isso. Nós entendemos isso de maneira objetiva. Perfeito. Com certeza. E então você se preocupou com isso. Mas de verdade, assim, nesse crescimento, nesse momento, cara, qual é o grande sonho nesse momento da tua operação, da tua empresa? O grande sonho nosso hoje é se tornar uma grande marca. Mais? E a partir disso É mesmo? a gente sabe que sempre tem uma escadinha mais, Boa, um degrau mais boa, a subir, boa, né? Boa. E além disso, poder literalmente mudar vidas. Que legal. Mudar vidas. A gente já tem transformado, Verdade. Verdade. mas agora eu acho que é mudar de verdade, sabe? Começar a entender que não é somente o dinheiro, não é somente o crescimento, não é somente o know-how, o nome, é muito além disso. É além de um sonho, vai além de um desejo de ver, como a gente fala, né? Ver o PIB da Bahia mudar, Boa. o PIB do Nordeste mudar, mas literalmente o Nordeste e a Bahia se tornar algo diferente. Cara, que legal. Acho que é um bom alinhamento. Meu jogador, qual é o seu próximo? Papo de vestiário. Papo. Ei, gostei. Lembrei agora de nosso Joel Jota. parceiro, Joel nosso Jota. sócio, nosso mentor também, Joel Jota. Papo de vestiário. Nós estamos hoje aqui no Papo de Vestiário, junto com a Itati Sport. Ele que vem... Ele falou que nem sempre é por dinheiro. Realmente é por uma família, realmente é pela saúde, é por outro. Você está se enchendo para transbordar. Itati Sport já é essa realidade. Sim. E qual a sua visão hoje, de forma clara e objetiva, até para os empreendedores entender a importância que tem ambiente certo, com pessoas específicas para trazer conhecimento e conexões estratégicas na caminhada aos resultados almejados pela Tati Sport. Eu posso com toda certeza definir o nome disso como Legacy. Isso é Eu acho que esse é o lugar da caminhada. Legal. É aqui que eu estou me vendo tomando direção real. Mas, se você assim, numa frase ou para você trazer uma ação que o Legacy já implantou na sua vida, que você já viu uma mudança de direção, o que é que você daria de exemplo? Eu acho que a frase que o Legacy carrega pra gente sobre saúde, família e trabalho, ele já me coloca nessa posição. Boa. De conseguir enxergar isso. Eu estava no processo inverso. Estava no processo inverso de viver o trabalho, aí talvez um pouco da família e quem sabe saúde. Uhum. Hoje foi a oportunidade de entender que eu estava andando na contramão. Boa, cara. Andando na contramão. Boa. Então o Legacy me colocou nesse lugar onde eu preciso estar e continuar. Saúde, família e trabalho. A gente também transforma a vida de vez em quando, hein? Cara, muito Cara, bom. que bom demais. Excelente. Agora a palavra eu vou deixar com o nosso líder, né?
nosso guru, que eu tenho certeza que ele vai trazer agora uma frase, ó, daquela de impacto. Eu vou chover numa olhada, mas não tem para onde correr. Eu estou num ambiente de futebol. Eu estou num ambiente que a gente fala bastante, e seleção é uma palavra do ano, né? Primeiro, obrigado demais por Itatiaia Esportes selecionar o Legacy como um ambiente, como uma fonte de consulta, Eu que agradeço uma fonte demais. de inspiração. E a gente procura fazer isso. Então, assim, eu acho que um bom comentário para todos vocês é, além de que a gente possa selecionar com quem a gente anda, a gente possa selecionar nossos melhores clientes, fornecedores, parceiros, relacionamentos, higienização de relacionamento é parte do mundo do empreendedor. Também, assim, nos colocarmos em que lugar nós somos a seleção de alguém. E muitas vezes isso faz uma reflexão. O Itatiaia é um cara que procurou fazer isso. Quando ele serviu de maneira consistente várias vezes durante muitos momentos, e inclusive com o grande parceiro que hoje ele tem, que é o Portal Brazuca, ele fez esse papel. Eu preciso estar sendo selecionado naquele momento, mas para isso eu preciso me mostrar. A gente fala aqui dentro do Legacy, né? Empresário ou empresa que não se mostra, não se tem oportunidade de se movimentar. Quem não é visto não é comprado, né? Isso ele fez muito claramente. Ele teve a atitude de ser um cara que buscou a seleção, buscou ser selecionado. Então acho que esse é o grande recado para vocês. Vocês pensem dessa maneira, além de selecionar seus parceiros, mas também se coloquem numa posição de que você possa agregar valor para ser um grande selecionado de todo mundo. Esse é o exemplo de um empresário nordestino, baiano, crescente, pujante. Ele precisa apenas, a gente fala isso muito para os nossos empreendedores baianos, né? Precisam muito comemorar a atual posição, porque a gente esquece disso. Na jornada a gente cresce, esquece de se autovalorizar. É importante que alguém reconheça isso, e o Legacy vai fazer isso com vocês cada dia que passa, porque alguém tem que mostrar que você saiu do ponto A para esse ponto B, mas é apenas uma transição, porque virão outros pontos, né? E aí fazer esse tipo de coisa acontecer é importante. E a integração disso no ecossistema que é o nosso, e aí, Tati, assim, nós já sabemos aí dos bastidores, tem gente chegando com novos negócios, novos contratos com você, que não é só o Portal Brazuca, né? Eu acho que o Giovanni vai ficar com um pouco de ciúme também, mas ele sabe que é bom, é o bem difícil para todo o ecossistema do Legacy. Então eu quero muito deixar essa palavra para vocês, que esse ano seja um ano de seleção, de integrações, de ambiência, de crescimento, e isso nós temos aqui um empresário que mostra que isso é possível e é de resultado. Então parabéns a todos vocês, parabéns pelo momento, obrigado você por acompanhar esse processo com a gente. Alberto, obrigado por você dedicar teu tempo e atenção para isso, eu acho que isso é essencial para a gente. Antes da gente ter aquele momento que vai ficar assim com, eu queria mais, eu gostaria de você que assistiu esse podcast, viu um empresário como você, que ele sai de uma vontade, de uma paixão a construir em família, acreditando, criando relações de confiança, se superando a cada dia e hoje tendo uma empresa estruturada dentro do business que é a paixão do brasileiro, assim como a Itatiaia, que você enxergou nele também uma direção que você, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá um like, comenta aí, eu tenho certeza que vai chegar até ele e pode ser um ambiente, né, aqui de integração entre vocês, de empresários para empresários, porque a gente traz aqui a vida real empresarial. Tá? Nossos mentorados vivem isso, e essa é a diferença. Total. Gostaria, Valdo, nesse momento, de nada mais, nada menos do que Itatiaia mandar agora uma mensagem para outros empreendedores que estão passando por desafios ou que estão vivendo um momento de mudança. O que é que você levaria de uma mensagem do Itaquaraci para ele? A mensagem do Itaquaraci, ela vem uma mensagem de coração, de aprendizado de mãe. Boa. Onde a sua palavra, né, hoje inclusive com a gente no café da manhã falando sobre a gente servir e você poder depositar. Eu acho que depositar vem muito disso. E minha mãe sempre diz para mim que se eu não nasci para servir, eu não servi para nascer. Boa, fantástico. E eu me vejo nessa posição. Estou aqui como empresário, mas eu também estou para servir. Liderar e servir, já dizia alguém em algum livro. Próxima pessoa, um beijo no coração e até o próximo episódio. Valeu! Top demais, viu?